Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Sermão do Monte. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, verso de número 7. Estamos falando desta bem-aventurança, que é a quinta bem-aventurança, que fala sobre a misericórdia. E nós vamos ler então esse texto e dar continuidade do que já temos visto, não é? Que olhamos nas aulas passadas, e vamos então estar ampliando ainda mais essa visão, esse entendimento sobre o que Jesus ele está tratando aqui com seus discípulos. Vamos ler? Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, verso 7. Nas aulas passadas vimos o que significa misericórdia no português, a nossa língua. Vimos o que ela significa no conceito do latim, que ela tem uma formação de palavras ali e dá uma ideia. E ela é ligada ao coração. No latim, ela é ligada a esse órgão humano que é o coração. Falamos também do grego. No grego, ela vai ampliando ainda mais esse sentido. E agora vamos olhar no significado ou a ideia desta palavra no hebraico, no Antigo Testamento. E aqui olhando então para o hebraico, ele vai dar uma visão ou uma ideia de um outro órgão humano, não seria o coração. Essa palavra que simboliza misericórdia no hebraico é rahamim. Ela é uma palavra que tem um conceito diferente do que é ou uma ideia mais ampla, podemos dizer assim, que não provém do coração, como fala no latim, mas ela provém de um outro órgão humano, que ela vem da raiz da palavra hebraica rahem, que significa o útero materno. Olha que bonito. Quando olhamos para o latim, ele fala do coração. Já para o hebraico, é como se falasse do vínculo materno, como dizemos no português. De que somente é capaz de ter misericórdia alguém que é capaz de gerar um outro ser humano. Essa é a ideia por detrás, então, desta palavra no hebraico. Gerar outras vidas, como no caso do útero de uma mãe, que é o fundamento, o simbolismo da misericórdia, da compaixão divina que vemos aqui, que é do próprio Deus. Então essa ideia remete ao próprio Deus. É ter o sentimento por outra pessoa que uma mãe tem por seus filhos, que envolve sim um sentimento, porém, no fundo, é muito mais do que um sentimento, pois é um vínculo, é uma ligação, é o cordão umbilical. É a dependência. Ter esse sentimento da mãe para o seu filho, isso é algo maravilhoso. Ser alimentada pelo cordão umbilical nesse ventre. Então, a ideia, ela vem desse conceito. E podemos olhar em algumas passagens bíblicas para ampliarmos ainda mais esse conhecimento. Por exemplo, Isaías no capítulo 54, verso 7, diz assim: por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. Aqui a palavra misericórdia, nestas palavras de Deus aqui através do profeta, é essa palavra da raiz rehem, que vem do hebraico, que é misericórdia. Aqui dá a ideia de útero. Já outra passagem que está em Gênesis, onde essa palavra também é utilizada, Gênesis no capítulo 49, verso 25, quando Jacó ele está abençoando seus filhos, e ele vai então dando a bênção um a um, e ele chega em José. E José, ele então recebe essa bênção do seu pai, que no verso 25 diz assim: pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas. Ele vai continuando, olha as bênçãos que eram dadas naquela época, né? E com bênçãos dos seios e do ventre. Em outras versões, dá como madre, ou fertilidade. E é interessante que a fertilidade é relacionada também a esse ventre, a esse útero materno. Agora, veja que se estamos falando de Deus, dessa misericórdia de Deus, um outro verso que ainda amplia mais esse conceito e essa ideia para nós, está lá em Isaías no capítulo 49. Esse eu gostaria até que você abrisse a sua Bíblia para estar lendo este texto. Abre aí a sua Bíblia comigo. E nós vamos ler junto esse verso. Olha como a comparação que Deus faz. Ele vai usar essa palavra do hebraico
Porém, ele vai fazer uma comparação ainda mais profunda de quem ele é, qual é a sua característica como Deus, divina. Lembra que eu falei no início que a misericórdia aqui, ela simboliza essa compaixão divina? Veja que vai aumentando ainda mais. Olha o que diz então em Isaías 49, verso 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Aqui neste texto há uma menção da palavra e que não se compadeça dele, ou não tenha compaixão dele, ou não tenha misericórdia dele, olhando para o filho, ainda que uma mãe não tivesse misericórdia do seu filho, do filho do seu ventre, aí ainda reforça a palavra ventre aqui no sentido físico da barriga, do ventre da mãe, e aqui a palavra misericórdia significando esse útero materno, e aí na sequência diz, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceria. Veja o amor de Deus como ele é ainda maior, que mesmo que uma mãe viesse se esquecer do seu filho, Deus não se esqueceria de nós. Que no hebraico é esse jogo de palavras, é uma analogia de que nós somos gerados em quem? Somos gerados em Deus. Por isso essa misericórdia ganha muito mais profundidade quando olhamos para o hebraico, porque para o judeu é algo profundo, pois se refere àquilo que vem das entranhas do ser humano, que vem de dentro para fora, que também reforça a ideia quando dissemos na questão da aula passada do grego, nesse sentido interior. Lembra que eu falei sobre fazer vem depois do ser. Nós temos que ser algo para depois fazermos algo. Então, portanto, a misericórdia aqui, ela pressupõe um senso de solidariedade e também de responsabilidade por aqueles em necessidade. A mãe que tem o cordão umbilical, que está dando o sustento para o seu filho. Não basta ela só ter esse sentimento, essa ligação sentimental, mas essa ligação ela também é física. Essa ligação ela tem ela está dando nutrientes para o seu filho, ela está fornecendo aquilo que ele necessita para sobreviver. É uma tristeza sentida por outra pessoa que passa por uma aflição ou infortúnio, é o compadecer-se, acompanhada, sim, por um ato, um desejo de aliviar esse sofrimento de alguma forma. Um outro fator interessante também é que misericórdia no hebraico, rahamim, ela não é uma palavra falada no singular, mas sim no plural, porque ela indica aqui uma ideia de algo que é contínuo, prolongado e que não é feito somente uma vez. E por isso ela tem esse sentido já no plural. E por isso que dá essa ideia de algo continuado, algo que levamos e que não é feito uma vez só. O comentarista bíblico William Barclay, ele fala algo muito interessante sobre a misericórdia. Ele diz que é a habilidade de entrar na pele de outra pessoa até que possamos ver as coisas com seus olhos, pensar nas coisas com a sua mente e sentir as coisas com os seus sentimentos. Quando olhamos, por exemplo, para a Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 2, versos 15 a 17, ele vai dizer algo profundo sobre este comportamento cristão, daqueles que são de Deus, aqueles que são de Cristo. Qual é o comportamento que eles têm que ter diante desta necessidade alheia das pessoas, o que eles precisam? Olha a misericórdia como ela é colocada aqui. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? De que adianta a gente falar para a pessoa, olha, vai com Deus, dá os tapinhas nas costas, vai com Deus, Deus te abençoe, mas não fazer nada. E Tiago, ele continua dizendo no verso 17, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Há necessidade daquilo que nós, então, temos como sentimento, sentimos pelo outro, então há necessidade disso na nossa vida cristã. E há necessidade também de ter a ação. Então envolve esse sentimento que é gerado,
de uma forma em Deus. Deus está fazendo isso em nós. Então nós reagimos diante dessa situação, não é algo somente pela emoção, mas é algo do Espírito em nós, e agora isso também deve ser transformado em ação. E essa ação também deve ser filtrada ou passada pelo Espírito Santo. Então é o ser, que nós falamos na aula passada, e o fazer que vai ganhando. Charles Moore, um outro comentarista, que inclusive ele tem um livro, que é esse livro aqui, Following the Call, que é muito bom, que eu tenho usado também para as nossas aulas. Ele fala o seguinte, ele diz: a misericórdia sofre com o sofredor. Ela exige investimento e envolvimento. A misericórdia nos move a ver a pessoa, não apenas o seu problema. A pessoa diante de mim é sem teto, ou viciada, ou até não confiável ou manipuladora. Eu posso ver prontamente a sua pobreza e a sua vergonha. E ele continua: mas a misericórdia me move a experimentar sua dor e angústia, sua solidão e medo, seu senso de inutilidade. E através de tudo isso eu vejo seu anseio mais profundo, sua esperança de ser e fazer o bem. Eu o vejo como tento me ver. É como se ele estivesse dizendo aqui, geralmente nós olhamos para as pessoas com qual filtro? Olhamos pelo nosso filtro e pelas nossas lentes. Quando olhamos para o próximo, olhamos com os nossos olhos, os olhos humanos. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos convida a olhar por outras lentes. É pela lente do Evangelho de Cristo, pelo filtro do Evangelho de Cristo, o filtro de Deus, o Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Quando olhamos para a Trindade, o amor de Deus por nós, Jesus Cristo se entregando por nós, e olhamos para o trabalho do Espírito Santo que continua sendo realizado nas nossas vidas, podemos entender com uma magnitude ainda maior o que é a misericórdia daquilo que Deus tem falado para nós. Então é essa esperança que nós olhamos para o próximo, não com as nossas lentes, mas com as lentes do Evangelho de Cristo. E é difícil, viu, irmãos? Não é algo fácil, porque nós temos que quebrar essa nossa crista, que podemos dizer cristã, que temos muitas vezes, de dizer: olha como eu ando, olhando por nós, mas nos esquecemos de quem nós éramos antes. Nos esquecemos que o amor de Deus chegou até nós. Nos esquecemos que esse Deus que tem essa misericórdia, que simboliza esse útero materno, é esse Deus que está ligado em nós, e quando nós estamos conectados nele, nós precisamos dessa dependência de Deus para atuar. Então por isso é que nessa ligação das bem-aventuranças há essa necessidade desse preparo no início que Jesus fez com seus discípulos. E agora nessa quinta bem-aventurança, este cristão ele está apto para começar então a dar os seus passos. Então eu quero concluir essa aula de hoje dizendo que ser misericordioso não é apenas termos boas ações. Nunca se esqueça disso, porque a misericórdia ela exige uma certa postura cristã. Precisamos ser para que depois possamos fazer, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Vimos isso e temos montado essa ideia. Os misericordiosos, eles sabem o que significa precisar de misericórdia, porque eles reconheceram essa sua pobreza espiritual. Eles sabem que eles são necessitados espirituais, e por isso eles imploram a Deus. Eles reconhecem nessa experiência do trabalhar de Deus essa necessidade. Deus chegou até ele sabe disso por conhecimento de causa. Ele experimentou isso, e Deus responde. E respondeu, continua respondendo a nós através da sua misericórdia. E agora, por causa dessa consciência, nós respondemos também com misericórdia que vem desse nosso Pai, ao qual nós estamos ligados, nas entranhas de Deus ali estamos ligados. Nós também respondemos àqueles que necessitam, àqueles que choram e que lamentam, porque um dia nós choramos e lamentamos, e agora choramos e lamentamos pela condição do mundo, das outras pessoas. E como Jesus, então, somos envolvidos pela compaixão por todos aqueles que perderam o caminho. E tomamos também sobre nós essa angústia e essa humilhação
e necessidade e fardos dos outros. Isso não está somente num olhar de piedade, de compaixão, mas a nossa estrutura, ela se move, as nossas entranhas, porque agora nós estamos ligados em Deus, ela se move para que o mundo, para que as pessoas possam ser libertas, elas possam viver algo diferente. E pessoas assim, então, elas entendem as razões por causa de que ela sentiu na pele, nós sentimos na pele esse aproximar de Deus, essa graça de Deus que é imerecida, essa misericórdia de Deus que chega até nós, e entendemos o porquê as pessoas agem como agem, porque não conhecem a Deus, por causa dessa estrutura humana, mas agora porque fomos tocados por Deus, nós nos chegamos até estas pessoas, e elas também dão as boas-vindas, como se fosse ao filho pródigo. Lembra da passagem do filho pródigo, que volta para casa apesar do seu pecado, e apesar dos destroços, de tudo aquilo que ele causou para o seu pai, na sua casa, e olhar para o filho pródigo como uma parábola, se nós não entrarmos nessa história, vai ficar apenas uma história bonita. Mas um filho pródigo que deixou, destruiu ou causou sério problema dentro de um lar, de uma família, é algo que se acontecesse na nossa casa, nós nos envolveríamos com essa história ainda mais profundamente. E aqui o que acontece com esse filho pródigo é exatamente isso. Nós vemos um filho que volta para casa depois de ter causado tanta tristeza para o seu pai, um problemão na casa do seu pai, mas esse pai está lá esperando de braços abertos. Isso é a misericórdia de Deus, independente dos destroços. Por quê? Essa misericórdia destas pessoas que entendem isso de Deus é porque reconhecem de que um dia também nós fomos recebidos. Nós reconhecemos que fomos recebidos por Deus de braços abertos, com graça, com misericórdia, com amor pelo Pai. A fé cristã não é algo que está na superfície da vida do homem. E nem é como uma camada de verniz que é passada e que cobre, algo que está acontecendo só na superfície, mas não, é algo, essa misericórdia, essa fé cristã aqui que acontece, essa transformação é algo no profundo do ser humano. Isso é a beleza do Evangelho de Cristo nas nossas vidas, porque acontece no profundo do nosso coração, nas nossas entranhas, como diz a palavra, no coração do ser humano, na nossa mente, no nosso interior. E está no centro, transformando a essência do homem, a nossa essência, o nosso caráter, a nossa personalidade, ao novo nascimento, ao nascer de novo. Olha quanta palavra bonita que nós vemos no Evangelho, que são palavras lindas, mas que devem ser vividas com profundidade. A Bíblia fala muito sobre isso. Ser uma nova criatura que recebe uma nova natureza, uma natureza que controla seus pensamentos, uma natureza que controla a sua imaginação, que controla as suas atitudes e ações. E quando o cristão, então, ele vive essa proposta, essa vida dada por Jesus, aqui ele falando para os seus discípulos, quando o cristão vive isso, ele estará declarando a todo tempo, em todas as suas atitudes, quem ele realmente é, primeiramente, segundo, quem ele representa, e em terceiro, de quem ele é o discípulo. Quais são as pegadas, qual é a poeira que ele come nas pegadas ali. E por isso, quando ele anda como esse discípulo obediente, ele sim age com misericórdia. E por isso nós podemos experimentar de uma forma maravilhosa aquilo que Deus tem para nós. E fica aqui então estas lições para você. Não é simplesmente para você ouvir, mas é para colocar em prática, é para isso trabalhar dentro do seu coração. É você parar aí, ter um tempo para você meditar nestas palavras que foram dadas de forma técnica, em que nós estamos olhando aqui para todo esse quadro histórico, cultural. Hoje falamos da questão linguística da palavra, o que ela significa no hebraico, e tendo a ideia dentro do nosso ser, o que isso significa. Olhando culturalmente para a vida deles, mas também olhando culturalmente como isso se aplica para nós hoje, no nosso dia. E ter essa misericórdia não é algo fácil, mas é possível quando nós nos colocamos em Deus. Porque fora isso, irmãos, vamos sempre passar ou julgar
ou falar das pessoas pelos nossos filtros ou pela nossa visão, pela nossa compreensão, mas que Deus possa estar operando em nós, que Deus possa estar nos ajudando a seguir nessa caminhada. Por isso, para mim, esta quinta bem-aventurança tem sido uma bem-aventurança que tem me feito parar para pensar bastante. E por isso eu estou indo bem devagar em etapas com ela, e agora nas próximas aulas vamos estar vendo alguns versos, algumas histórias a respeito disso, para colocar aquilo que aprendemos de forma mais técnica, agora colocar isso para que possamos ver de uma forma mais prática. Tá bom? Deus abençoe sua vida. E olha, pode ter certeza que Deus há de nos ajudar e recompensar em tudo isso. Que Deus te abençoe, te guarde, e até a próxima aula no nome de Jesus. Fica com Deus.